no versículo 11 diz: pois a sus ángeles mandará acerca de ti, porque has puesto nosotros al Senhor como nuestro refugio, nuestra habitación. Assim que Ele dará órdenes, pois a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guardem todos tus caminhos. É promessa de Deus, Viviane, que Ele vai aguardar, que Ele vai dar órdenes a sus ángeles para que guardem a nós em todos os nossos caminhos. E muita gente diz para Deus: Senhor, guarda-me, guarda os minhos. Pero a pergunta e a condição para que Deus envie seus ángeles para guardar-nos a nós em todos os nossos caminhos e a nossos familiares, incluso como disse aí, nossa casa, a condição é que nós também nos guardemos de fazer o mal, que nós andemos em seu caminho. Como Deus guardará ou enviará seus ángeles para guardar aqueles que não andam em seu caminho ou em seus caminhos? Como Deus dará ordens a seus ángeles para guardar a nós e a los nossos, se nós não damos um bom exemplo a nossos familiares, se nós não andamos em el caminho de Deus, ou nos caminhos de Deus? Como Deus poderá dar ordens a seus ángeles para que nos guarde a nós e a los nossos, se nós não nos guardamos da incredulidade? Quando estamos entre os incrédulos, somos como um de eles. Quando estamos entre os imorais, somos como um de eles. Quando estamos entre os violentos, somos como um de eles. Quando estamos entre os idólatras, somos como um de eles. Quando estamos sobre os fanáticos, somos como um de eles. Quando estamos entre os materialistas, que por el dinheiro, por as coisas materiais, são capazes hasta de vender a própria madre. Perdone-me falar assim. E ustedes, assim como Deus, dará ordem a seus ángeles para que nos guarde e nos livre de los males que existem, como assaltos, acidentes, ataques terroristas, catástrofes. Como Deus dará ordens a seus ángeles para que nos guarde a nós e a los nossos, se nós não nos guardamos de fazer lo malo, pero praticamos lo malo deliberadamente, pensando que eu creio em Deus, eu creio no Salmo 91, eu recito o que está escrito e no versículo 11, pois a seus ángeles mandará acerca de ti, que te guardem todos tus caminhos. Pero eu não me guardo. A Bíblia diz que nós devemos nos desviar del mal. Em la mesma Bíblia que está escrito que Deus dará ordens a seus ángeles para que nos guardem, nos livre de todos os males em todos os nossos caminhos, também está escrito na mesma Bíblia que nós teremos que desviar-nos del mal, que não devemos seguir no caminho del injusto, del impío. É o que está escrito. Pero há pessoas que ignoram esta parte da Bíblia, porque esta parte da Bíblia, ou esta parte em que Deus demanda de nós obediência, confiança, resistência a lo malo, resistir a lo malo e buscar lo bueno, muita gente ignora, porque isso demanda de humildade para mirar para si e reconhecer em que necessita melhorar, cambiar como pareja, como hijo, como hermano. A pessoa pensa assim, pero não há nadie que é perfeito. Como vamos a estar fazendo tudo o que é bem? Se vamos actuar bem em todo momento. Bueno, a Bíblia habla de muitas pessoas que incluso fizeram suas orações, estão escritas estas orações nos Salmos, que elas buscaram de Deus. Eu posso ter problemas, eu posso ser uma pessoa complicada, problemática, pero eu vou elegir. Eu estou vendo, eu tenho consciência que as coisas não saem bem, das repercussões, ou as coisas que seguem ocorrendo em minha vida, seguidas. De la maneira que eu actuo, la maneira que eu hablo, la maneira que eu penso, eu estou observando. Você tem como observar o que lhe passa, pero que lhe hace, você quizás venha à igreja, queda callado,
queda callado. Callado, ¿en qué? Callado, no habla con Dios. En el momento de la oración. No habla com Deus, ou você vai para casa, você está em casa e você não habla com Ele. Em nenhum momento você participa a Ele, ou seja, não está buscando de Ele, não está querendo se refugiar, está no abrigo de Ele. Você vem, ora, pede, Deus me proteja minha família, mas você mesma não tem esta precaução, este cuidado, esse selo por sua própria vida. Você não valora esta vida. Então, obviamente, que não hace caso a seus caminhos. E tampouco Deus pode proteger. Eu venho à igreja, eu não sou perfeita, eu tenho milhares de coisas que eu tenho que trabalhar e Deus vem me mostrando, mas não é por isso que eu vou quedar aqui callada. Estou com uma esposa de meu esposo, está tudo bem em nosso matrimônio, não há problema em nossa vida, de verdade não há. Não há nada que nos quita a paz, estamos bem, mas como nós temos consideração com o que Deus hizo em nossa vida, então falamos com Ele e queremos estar nos apresentando a Ele da maneira que convém, que esta fé minha, que a minha maneira de falar com Ele funcione, que eu hable com Ele, que eu dependa de Ele, de lo que eu estou vivendo. Ou seja, se há dificuldades, se há situações que não me vão bem, que eu não hago bem, eu hablo com Ele, eu participo a Ele. Ou seja, eu me refugio nele e eu quero cambiar, e eu quero isso, assim mais que todo. Então, aí sim, Ele vai me livrar de todos os meus caminhos. Aí está o motivo, porque há muita gente que estuvo na obra de Deus, pessoas que estão na igreja, pessoas que não estão hoje mais na casa de Deus, não estão mais buscando de Deus. Por quê? Não buscaram a Deus, não fizeram Deus seu refúgio, se quedaram bem com o hecho de estar fazendo certas coisas que lhe dá prazer, que prosperou, que Deus lhe bendijo, que ajudou outras pessoas, mas não buscaram de Ele com seus erros, suas dificuldades, não buscaram de Ele. Então, como que Deus vai livrar esta pessoa se ela não aprecia a Deus? A consequência de la reacción de Dios para con los que hacen de Él su abrigo, a ejemplo de lo que Viviane ha dicho, es que Él dará órdenes a sus ángeles, en el plural. No es que usted va a orar a ángeles, nosotros no oramos a ángeles, ni a serafines, querubines, arcángeles. Nosotros oramos a Dios, y Dios, por su vez, da orden ou órdenes a sus ángeles que nos guarde em alguns caminhos. Não, em todos nossos caminhos. Ele disse: mandará acerca de ti. Acerca de ti, em outras palavras, vaya e livre-lo deste mal, livre deste acidente, livre dessa situação, proteja-lo disto, del outro, porque eu sei sobre ele. Ele tem vida comigo, ele tem comunhão comigo, Ele anda de manos tomadas comigo, não só quando está na igreja, pero quando está também em casa, e no trabalho, no transporte público, quando está delante na tele, assistindo notícias negativas, só palavras de morte, só palavras de dúvida, só palavras que produzem irritação, ansiedade, medo, preocupações. Ele resiste, ele apaga a televisão e vai meditar em minha palavra, e vai falar comigo, em um momento difícil em família, de um pleito, de uma discussão, em um momento de cabeça caliente, de sangue fervendo, ele se tranquiliza, ele respira profundo, ele ora ao Padre Nuestro dentro sujo, em seu trabalho quando está sendo maltratado, ou em sua própria casa quando está sendo ignorado, hablando de mim, fazendo minha vontade, ele ha sido rechazado, e ele ora adentro sujo: Padre Nuestro que estás no cielo, santificado. É o que eu hago, porque, como já lhes dije, contar
de 1 a 10 comigo não funciona. É isso que eu exploto mesmo. Já quando chegando nele 3 já exploto. Assim que comigo não funciona de 1 a 3. Quizás com você funcione. Siga contando de 1 a 3. Pero comigo funciona orar o Padre Nuestro. Quando eu me... Oh, Jesus, Padre Nosso que estás no céu, santificado seja. El ángel ou los ángeles me livram de generar outros problemas. Amém. Eu já estou enfrentando um problema. Pero se eu não me guardo, los ángeles não me vão livrar. Pero se eu me guardo, los ángeles que Deus enviará me livrará de lo que eu não puedo livrar-me por minhas próprias condições ou capacidade, intelectualidade ou espiritualidade ou humanidade. Me explico, sim ou não? Eu creio nesta palavra. O bispo, eu creio também. Pero eu não tenho aún el lenço del abrigo del Altíssimo. Faltam 4 domingos para terminar este propósito. Domingo dia 20 vamos entregar neste altar o lienzo del abrigo del Altíssimo, que não é minho, não é sujo, é de Deus, é sua palavra, pero que é responsabilidade nossa orar, é responsabilidade nossa usar a palavra de Deus como está escrito, como uma espada, não para matar, não uma espada de violência para separar, condenar, não, pero para cortar todas as cadenas. Não disse cuerdas, disse cadenas. É dizer, aunque sean de hierros, de bronze, de lo que sea. A palavra de Deus é como uma espada que corta todas as cadenas que intentam encadenar a humanidade a la depressão, violência, incredulidade, promiscuidade, maldade, materialismo, violência, terrorismo e todo lo malo. Amém. Sou eu que tenho que usá-la.